Vamos dar continuidade ao desenvolvimento do projeto 3, Agenda com Base de Dados. Nesta feita vamos mostrar então como é que a partir da seleção de uma linha na Data Grid View, nós podemos editar um registro, atualizá-lo na base de dados e voltar a refrescar a sua apresentação. No vídeo anterior criámos então aqui um mecanismo que permite selecionar uma linha, apagar esse elemento, mas também já atualizámos aqui o nosso formulário com uma tecla para editar os resultados. Ora, neste caso concreto o que eu vou fazer é o seguinte, vou fazer aqui um duplo clique no editar e vou colocar aqui o meu separador, famoso, e vou colocar aqui o seguinte, edita o registro selecionado. Ora, onde é que este registro vai ser editado? Se bem se recordam, na construção inicial dos nossos formulários, nós criámos um formulário para adicionar os registros. E eu coloquei aqui propositadamente formulário adicionar editar. Se bem se recordam também, dentro deste formulário, aqui na tecla de gravação, nós tínhamos aqui a possibilidade de adicionar um novo contacto, que eu agora vou aqui fechar, mas temos aqui o editar contacto, que está vazio. Este código ficou à espera precisamente da chegada deste momento, isto é, o momento em que nós vamos criar um mecanismo que permite editar o contacto. No entanto, há aqui um outro aspecto que já estava também preparado nesta forma, ou neste formulário. É que nós tínhamos aqui um parâmetro passado para o construtor com um valor por defeito. Por defeito, o valor do contacto era -1. E quando isso acontece, significa que o utilizador pretende adicionar um novo contacto à base de dados. Mas se eu agora chamar este formulário e passar para o seu interior um valor que é de ID contacto diferente de -1, então o que é que ele vai fazer? Vai verificar aqui que editar vai passar a ser verdadeiro. Porque o que é que acontece com esta expressão ternária? Ele diz assim, ok, este quadro vai servir para editar, sim ou não? Por defeito, esta definição que aqui está é falsa, isto é, bool, editar, por defeito atribui o valor falso, ok? Mas ele é sempre definido aqui. Ora, se id contacto é igual a -1, o que ele diz é o seguinte, editar é igual, id contacto é igual a -1, então se é verdadeiro, se ele é -1, editar vai ser falso. Caso contrário, editar vai ser verdadeiro. Significa que o nosso formulário passa a ter como função não adicionar um novo contacto, mas sim editar um contacto que já existe. Para o contacto ser identificável na base de dados, nós passamos para cá o ID contacto, porque só existe um contacto com um ID específico. Eu vou aqui refrescar, porque entretanto o Ricardo desapareceu no final do vídeo anterior e, por conseguinte, vamos ter agora aqui vários contactos. Não existe aqui o ID 4, mas não tem qualquer espécie de problema. Vamos então fazer o seguinte. Vamos aqui regressar ao nosso formulário de registros, de todos os registros, e o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. Vou abrir o quadro que contém a possibilidade de eu editar o registro. Então, para isso, vou fazer frm adicionar editar. Vou criar uma instância, neste caso, deste formulário. F é igual a new frm editar. Só que agora vou passar para lá o ID contacto que foi selecionado quando eu clico em cima da minha grelha. Okay? Em seguida, vou fazer f.show dialog para ser aberto aquele quadro de edição. Vamos verificar o que é que acontece neste momento. Visualizar tudo, vamos selecionar a Ana Maria, vamos clicar em editar e já aparece o quadro. Bom, mas nós queremos que ao aparecer o quadro, uma vez que temos aqui um valor selecionado e que passamos para cá, para este quadro, o ID do contacto, eu vou querer que apareçam aqui os dados da Ana Maria, neste caso, aqui no nome Ana Maria e no telefone este valor que aqui está. Então vamos tratar disso. Vamos agora, depois de passar daqui para o nosso formulário, aqui no formulário de edição, o que é que nós vamos fazer? Ele tem aqui, se editar for verdadeiro, isto é, se existir um valor para editar, então ele faz a apresentação do contacto. Ora, como podem reparar, apresentar o contacto está vazio, não tem aqui nada. Então o que é que nós vamos buscar? Vamos apresentar o contacto que vai ser editado. Vamos para isso fazer aqui uma ligação à base de dados, chamar uma query que vai utilizar como critério na cláusula where o ID contacto igual ao ID do contacto que aqui está. Vamos ver como é que se faz na prática. SQL CE
connection, ligação, é igual a new SQLCE connection, data source, é igual a vars.base de dados. Vamos abrir a ligação. Vamos já aqui fechá-la. Ligação.close, ou neste caso, .dispose. Ok. Vamos então aqui fazer o quê? Como vamos buscar uma linha completa, eu vou utilizar uma data table. Uma data table que apenas vai conter um valor. Então, vamos fazer o seguinte. Data table dados é igual a new data table. Vamos criar um adaptador, SQLCE Data Adapter, adaptador, é igual a new SQLCE Data Adapter. Vamos, por uma questão de escrita, deixar ficar assim, sem construtor com parâmetros. Agora vamos definir aqui os diferentes parâmetros ou características do nosso adaptador. Adaptador ponto ligação, ou peço desculpa, ponto connection, ok? E agora, como é que vamos fazer? Vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos passá-lo por aqui. Okay? Tem aqui o command, tem ali o SQL, o select connection. Okay? Vamos ver como é que vamos fazer aqui. Vamos aqui procurar adaptador. Ponto. Ok. Vamos aqui delete. Ok, não está. Vamos aqui ao field load. Vamos aqui missing, return. Ok. Select command, site. Ups. E não temos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui select, okay, select asterisco from contactos com a cláusula where id contacto é igual a quê? Ao id contacto que está aqui no nosso formulário. Ele aqui é passado para o construtor e aqui é atribuído a este valor que aqui está. Reparem, ele passa para ali e passa a ser visível em todo o nosso formulário, em toda a nossa classe. Então vamos fazer o seguinte, cá está, ir buscar todos os dados de contactos, onde o ID de contacto seja igual ao contacto que nós queremos. E depois vamos passar aqui a ligação. Poderão achar estranho, porque é que eu não, habitualmente não costumo falhar ao encontrar aqui as propriedades destes adaptadores, por uma razão simples. Na minha atividade de desenvolvimento de aplicações, eu já tive o cuidado de criar uma classe que faz todo esse trabalho por mim. E a seu tempo nós iremos lá chegar e não terei qualquer problema em passar para todos vós a forma como é que eu fiz esse mecanismo. Não tem nada que saber, é meramente utilizar a programação orientada por objetos, criar uma classe que é uma espécie de operário que faz tudo o que nós pretendemos relativamente à comunicação com base de dados. Ora, o nosso adaptador está pronto, vamos preencher os nossos dados. Neste caso, adaptador.fill dados. E depois temos aqui o dispose da nossa coleção. E agora o que é que nós vamos fazer? Colocar os dados nos text box. Ok? Para isso, o que é que nós vamos fazer então? Temos aqui dados, temos os seus valores. Vamos fazer o seguinte. Text nome.text vai ser igual a dados.rows de 0 e agora com a coluna nome. E este valor vai passar a .toString. Isto é, dos valores que eu sei que vão ser apanhados da base de dados, é só uma linha, é a linha com o índice 0, e quero ir buscar a célula que contém o valor do nome. TextTelefone.text vai ser igual a dados.rows de 0, telefone. .toString, porque também é um valor que nós queremos colocar lá naquele espaçozinho do texto, ok? Portanto, estamos a falar nos valores que vamos colocar aqui. Vamos verificar se isto está a funcionar. Visualizar tudo. Selecionar a Ana Maria. Editar. Cá está Ana Maria e o telefone. Se clicarmos aqui em fechar, está tudo bem. Se clicarmos em editar, tudo bem na mesma. Se clicarmos aqui em gravar, o que é que acontece neste momento? Rigorosamente nada. E porquê? Porque o nosso formulário, eu vou agora aqui fechar temporariamente este que tem aqui a nossa Data Grid View e concentrar-me aqui. O nosso formulário está preparado para editar o contacto e, no entanto, não existe aqui nada.
Reparem que se eu escrever aqui uma messagebox.show, o que vai acontecer então é a apresentação desta messagebox. Reparem, eu vou selecionar aqui a Maria, vou editar, vou tentar gravar e cá está, ok? Ora, vamos então aqui criar então os mecanismos para editar o contacto. Ora, o que é que nós fizemos aqui? Já temos aqui as verificações para ver se os campos estão todos preenchidos e aqui nestes contactos, ou nesta gravação do contacto, nós abrimos aqui uma ligação, fomos preencher aqui os dados para tentar perceber qual era o ID contacto que estava disponível. Ora, aqui em baixo não vamos ter necessidade de fazer isso porque o ID dos contactos já está disponível. Okay? É o ID que vai ser alterado. Depois, aqui fomos verificar se o valor era nulo, e ainda estamos a falar de toda esta implementação, que não é necessária no quadro de baixo. Agora, esta sim. Esta daqui vai ser importante. Para quê? Nós vamos criar aqui um conjunto de parâmetros que vamos passar para o interior da nossa ligação, neste caso do nosso comando, para depois irmos, quer verificar se já existe um registro com o mesmo nome, ok? E, se não existir, vamos utilizar estes parâmetros também para atualizar os nossos dados. Parece tudo muito estranho, mas vamos ver então como é que isso se processa aqui no interior de editar contacto. A primeira coisa que nós vamos fazer então é criar aqui uma estrutura, e vamos ser demasiado laxistas, que é selecionar aquilo que aqui está, ok? Vamos selecionar isto tudo e vamos copiar aqui para baixo. E, portanto, aqui não é grava o novo contacto, mas sim edita o contacto na base de dados. Ora, nós temos aqui um SQL-CE comando, ok? Antes disso temos que ter uma ligação. Então, temos aqui até ligação a ser identificada, mas a ligação pertence aqui e aqui. Ora, a ligação está aqui criada, ok. Já tinha pensado nisto de avanço então. A ligação está aqui criada, está aberta. Quando chega aqui, ela vai ser utilizada para ser passada para este comando. Portanto, até aqui tudo correto. Estes parâmetros vão ser adicionados ao meu comando, quer o ID de contacto, que este ID de contacto vem não do cálculo que aqui é feito, este cálculo de qual é o ID que está disponível, não, é o ID que já vem aqui do construtor, ok? E depois temos aqui o nome, que é este, o telefone é este, e a atualização é o valor atual, é o valor da data e da hora atual em que estamos a fazer a edição daquele registro. Portanto, temos aqui já uma parte do trabalho feita. O que nós vamos fazer em seguida aqui é verificar se já existe algum registro com o mesmo nome. Então, reparem o que é que vai acontecer. Verifica se existe registro com o mesmo nome. Ora, vão dizer assim, bom, mas isso também já está feito aqui atrás. Bom, de facto não está. Porquê? Quando nós fazemos aqui a verificação se já existe um contacto com o mesmo nome e telefone, o que ele vai verificar é se existe algum registro na base de dados que tem um nome igual ao nome e o telefone igual ao telefone. Mas, neste caso concreto, imaginem que nós abrimos o nosso formulário e podemos executar porque não há aqui, à partida, nenhum erro. E reparem o que é que vai acontecer. Quando eu clico em visualizar tudo, seleciono Ana Maria e clico em editar. Se eu agora clicar em gravar e se eu for verificar se já existe uma Ana Maria guardada no meu sistema, obviamente que o sistema vai dizer que sim. No entanto, nada me impede de eu deixar ficar o Ana Maria como está e alterar apenas um valor do seu número. E por conseguinte, Ana Maria já existe. Mas eu quero mesmo é alterar apenas o telefone da Ana Maria. Então vamos ter que criar aqui um mecanismo ligeiramente distinto de verificar se existe ou não o mesmo nome num outro registro. Ora, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente o seguinte. Vamos perguntar ao sistema se existe uma pessoa com o mesmo nome, mas que tenha um ID de contacto diferente daquele que aqui está a ser colocado em causa. Okay? Neste caso vamos fazer o seguinte. Dados, ou melhor, data table, dados, igual a new data table. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos deixar ficar aqui o comando, mas vamos criar aqui um adaptador, SQL-CE data adapter, adaptador,
é igual a new SQLC data adapter, e agora vamos escrever aqui então a nossa query. A nossa query vai dizer o seguinte: select, asterisco, selecionar tudo, from contactos, where id, ou melhor, where nome é igual a nome, e este nome que eu estou aqui a colocar é o deste comando que aqui está, ok? E, ok, não é assim, vamos colocar and, ok, id contacto diferente de id contacto. Isto é, vamos verificar se já existe uma pessoa com aquele nome, mas que não é o id que nós estamos a tentar alterar. E o que vai acontecer então aqui é o seguinte. Vamos passar aqui a ligação. Ok. Vamos preencher os nossos dados. Neste caso, adaptador.selectCommand é igual a comando. Porquê que eu estou a colocar aqui o comando? Ok? Eu aqui, claro que coloquei aqui esta instrução. Vamos testar isto desta forma. Eu vou fazer isto desta forma, assim. Vamos colocar aqui o comando atrás. Vamos definir como comando ponto, neste caso, o command text vai ser igual aqui a este texto todo que aqui está. Ok, aqui vai ficar comando. Vamos colocar aqui o texto todo. E, portanto, o que eu estou genericamente a dizer é o seguinte. Ok, há aqui qualquer coisa que não está bem. Vamos copiar aqui para trás. Às vezes acontece, também pelo avançar da hora. Estou a gravar este vídeo aqui um bocadinho fora de horas. Vamos aqui colocar as coisas como devem ser. Neste caso, o adaptador não pode estar aqui, tem que estar aqui a seguir. Ok, ele tem aqui o comando, portanto não posso converter um comando para um string, claro que não. Mas temos aqui a ligação. Ok. Temos aqui o select comando igual a comando. Ora, e à partida, como o comando já tem a ligação associada, porque está ali, o adaptador já sabe qual é o mecanismo de ligação que vai utilizar para carregar os dados, ok? Então, ele vai verificar se existe um registro com o mesmo nome, mas neste caso com um ID diferente, não é? Com ID contacto diferente. Que é isso que aqui está nesta query complexa, ok? Então, temos aqui adaptador por select comando igual a comando. Vamos fazer simplesmente o seguinte, adaptador.fill dados. E o que nós vamos agora reparar a seguir é o seguinte. If dados.rows.count diferente de 0. Isto é, se a contagem, peço desculpa, aqui não é método, é apenas uma propriedade. Se na contagem de dados ou de linhas que vêm da execução deste método, se aparecer alguma linha, então significa que foi encontrado um registro com o mesmo nome. Ora, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos permitir também, uma vez que a nossa base de dados já contém aqui muitos ruídos, vamos também permitir que o utilizador possa escolher se quer ou não editar o valor. Então, neste caso, if messagebox, aliás, nós podemos, inclusive, para aproveitar aqui o tempo, vamos buscar aqui isto, ok? Vamos apenas alterar alguns valores que ali estão. Ora, neste caso foi encontrado um registro. Vamos aqui dizer o seguinte. Se messagebox, e ele diz, já existe um registro com o mesmo nome e telefone. Okay? Neste caso, vamos colocar apenas com o mesmo nome, porque é só isso que nós estamos ali a verificar. Deseja gravar ainda assim? Ok, tudo bem. Se ele responder que não, vai regressar e não vai executar mais nada do código. O que vai acontecer agora aqui é simplesmente editar o registro selecionado. Okay? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Comando ponto command text
vai ser igual a quê? Ora, este comando já tem aqui passado para o seu interior estes parâmetros todos, portanto, a informação toda que nós necessitamos. Então, vamos fazer simplesmente isto. Update, isto é, atualizar contactos. E agora, set, isto é, definir o seguinte. Nome vai ser igual a nome. E porquê que eu não coloquei contacto, o ID contacto? Porque o ID contacto que aqui está vai ser utilizado para a cláusula where. Então, vamos fazer o seguinte. Nome é igual a nome, vírgula, espaço. Vamos mudar para a linha de baixo. Vamos colocar telefone, vai ser igual a telefone. Isto é, a coluna nome vai ter o valor que vem do parâmetro nome. A coluna telefone vai ter o valor que vem do parâmetro telefone. E agora vamos ter também a atualização. Neste caso, atualização vai ser igual a atualização. Ok? E vamos fazer o que agora a seguir? Vamos dizer where id contacto é igual a id contacto. Se não colocássemos esta expressão que aqui está, o que iria acontecer era o seguinte. Quando fôssemos a clicar no botão para gravar, todos os registros iriam ser atualizados. Porquê? Porque eu não tinha a cláusula where a dizer onde é que eu quero especificamente atualizar o meu registro. Okay? Vamos então agora fazer o seguinte. Eu vou até pressionar Alt, selecionar aqui este textinho, fazer vários tabs para colocar ali o texto alinhado, por uma questão de leitura. O que é que aconteceu então? Este comando vai então ser agora executado. Comando.execute non-query é uma query que vai fazer alterações aos registros e está feita a edição do meu registro. Ora, o que é que eu posso fazer agora aqui no fim? Ele aqui limpa os campos quando grava um novo registro. Vamos aqui até fechar este. Quando ele grava um novo registro, ele limpa os campos para podermos continuar a gravar novos registros. Ora, no editar contacto não faz sentido o quadro ficar aberto, porque foi feita a alteração. O que é que ele vai fazer? Vai fechar este quadro. Fecha o quadro. This.close. E o quadro, ao ser fechado, para onde é que ele vai voltar? Bom, ele vai voltar exatamente para o quadro dos resultados, porque reparem, ele faz editar, apresenta o quadro, vai ficar a aguardar que seja retornado aqui para este quadro. Então, o que é que vai acontecer? Quando este quadro aqui do adicionar for fechado, ele é fechado, passa para aqui, então vamos aqui atualizar a grelha de contactos. Neste caso, mais uma vez, construir grelha. Vamos testar o nosso sistema. Ok. Vamos visualizar tudo. Vamos selecionar aqui Ana. Vamos editar e vamos alterar aqui o telefone para 1111. Vamos gravar. E cá está, Ana 1111. Vamos tentar alterar Ana Maria para Rui. Editar e vamos colocar aqui Rui. Gravar. E ele diz, ops, já existe um registro com o mesmo nome. Deseja gravar ainda assim? Se eu clicar sim, ou yes neste caso, o que vai acontecer é que Ana Maria vai passar a ser Rui. Ok? Eu vou colocar não e não há alteração. Se eu colocar aqui Ana Maria Lopes, reparem o que é que acontece. Gravar Ana Maria Lopes 1111. Ok? Eu sei que este conjunto de, de operações pode se tornar um pouquinho complexo. Eu peço desculpa se de facto a explicação não foi suficientemente clara. Obviamente, com a existência dos vídeos há sempre a possibilidade de voltar atrás. O importante aqui é perceber um pouco a lógica da estrutura do código, ok? Mais do que propriamente seguir as minhas palavras, copiar, ir percebendo de facto qual é a filosofia de funcionamento é a chave fundamental para perceber estes mecanismos. Nos próximos vídeos vamos continuar a desenvolver a nossa aplicação, que já não está muito longe do seu final.